Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira imersão, um raio-x completo e totalmente imparcial dos principais movimentos geopolíticos, econômicos e sociais que estão sacudindo o globo neste momento. A nossa ideia aqui é conectar as peças desse quebra-cabeça super complexo que é o mundo atual. Então, sem perder tempo, vamos direto ao ponto. Para organizar essa enxurrada de informações, a nossa explicação de hoje vai passar por 5 temas centrais. Primeiro, as tensões geopolíticas internacionais. Depois, os desafios econômicos globais. Em terceiro, democracia e instituições. Seguido por diplomacia e sustentabilidade. E, para fechar, tecnologia, sociedade e curiosidades. Bom, começando pelo número 1, tensões geopolíticas internacionais. Indo lá, do Estreito de Hormuz até o impacto nas nossas instituições globais. Olha só como está a situação do impasse entre Estados Unidos e Irã agora. Aqueles bombardeios diretos que começaram lá no final de fevereiro pararam. A gente está num tipo de cessar-fogo por tempo indeterminado. Mas o bloqueio americano aos navios iranianos no Estreito de Hormuz continua firme e forte. E a instrução do Donald Trump é clara: não precisa ter pressa. Os negociadores estão aguardando um acordo definitivo e, enquanto isso, o cenário global de energia e a logística ficam nessa espécie de sala de espera. Basicamente, os caminhos apontam para duas coisas. Ou a gente volta para o status quo de antes da guerra, deixando a questão nuclear pendente, ou eles costuram um acordo nuclear super abrangente, bem naquela linha do que foi feito na era Obama. E no meio desse tabuleiro todo surge a tentativa do Donald Trump de forçar uma saída diplomática usando os acordos de Abraão. A proposta exige que nações como Arábia Saudita, Catar, Paquistão, Turquia, Egito e Jordânia entrem no acordo. Só que, na prática, a história esbarra em alguns obstáculos enormes, né? O Egito e a Jordânia, por exemplo, já têm relações com Israel faz décadas. O Paquistão simplesmente bateu o pé e recusou a aproximação. E a Arábia Saudita deu um passo atrás justamente por conta dos eventos recentes em Gaza. Ou seja, é uma manobra complexa, tentando pular barreiras históricas que são muito sólidas. E para vocês terem uma ideia de como isso afeta até o esporte, pensem na organização da Copa do Mundo de 2026. A seleção do Irã precisou alterar a logística inteira deles. O plano original era montar base em Tucson, no Arizona. Mas o clima de hostilidade nos Estados Unidos estava tão pesado que eles decidiram cruzar a fronteira e ir para Tijuana, no México, com direito a boas-vindas da presidente mexicana, a Sheinbaum. E o detalhe irônico dessa história é que, voando com a estatal Iran Air, saindo de lá, a delegação acaba economizando uns 500 quilômetros de viagem para as partidas em Los Angeles e Seattle. É a geopolítica criando soluções logísticas meio bizarras, mas bem práticas no fim das contas. Mas claro, essas tensões cobram um preço alto das instituições. A ONU hoje está passando por uma crise de liquidez muito severa. Imagina só, impressionantes 25% de todo o orçamento global das missões de paz estão pendentes, esperando os pagamentos dos Estados Unidos. E com outros gigantes da economia, tipo a China, também atrasando os repasses, a ONU se vê simplesmente forçada a reduzir o ritmo de suas operações pelo mundo afora. A grande pergunta que fica martelando é: quem garante a estabilidade global quando os próprios fiadores da paz fecham a carteira? Isso nos leva ao tópico número 2, desafios econômicos globais. Como os países estão navegando por dívidas e déficits pesados? Lá na Europa, o Fundo Monetário Internacional soltou um alerta daqueles. Eles projetam que a dívida da União Europeia pode simplesmente dobrar nos próximos 15 anos. O motivo? Custos gigantescos com defesa e energia. Para tentar arrumar a casa, o FMI deu algumas recomendações, como maior mobilidade de mão de obra, aumento da idade de aposentadoria e, o ponto mais polêmico, unificar a dívida do bloco. Só que a realidade política interna não perdoa. Enquanto os países do sul da Europa adoraram a ideia da dívida conjunta, nações como a Alemanha e os países nórdicos são radicalmente contra, porque temem ter que pagar a conta com o aumento das próprias taxas de juros. Pulando para o Japão, a coisa também não está fácil. O primeiro-ministro Takich anunciou um pacote com medidas fiscais bem pesadas. Um orçamento extra de 3 trilhões de ienes, o que dá mais ou menos 19 bilhões de dólares. O foco é frear a inflação e subsidiar o custo alto da energia para o cidadão. Só que aí é que está o detalhe. Para pagar essa conta, eles vão ter que emitir títulos de déficit, justamente no momento em que a taxa de juros da dívida pública japonesa bateu 1,56%. É um reflexo muito claro de como essa alta de custos globais está obrigando os governos a recalibrarem as próprias dívidas num piscar de olhos. Entrando agora no nosso terceiro ponto: democracia e instituições. Rupturas estruturais e referendos.
Na Turquia, o cenário passou por um terremoto político recente. Uma corte judicial simplesmente anulou a eleição interna do principal partido de oposição, o CHP. O líder, Özgür Özel, que tinha sido eleito em 2023, foi retirado do cargo e a liderança antiga de Kılıçdaroğlu foi colocada de volta lá. O episódio escalou num nível tão rápido que a tropa de choque da polícia chegou a fazer uma incursão na sede do partido. Quem olha de fora entende isso dentro de um contexto muito maior, como uma estratégia do Erdogan para possivelmente garantir um mandato que permita a ele governar além de 2028. Nos Estados Unidos, o foco dos debates virou a criação do chamado Fundo Anti-Aparelhamento pelo Donald Trump. O valor do fundo é de exatos 1,77 bilhão de dólares. E sim, esse número é uma referência super direta ao ano da independência americana, 1776. O detalhe que chamou a atenção é que esse fundo foi estabelecido via acordo com o Departamento de Justiça, ou seja, opera totalmente por fora do controle do Congresso. O objetivo oficial é compensar indivíduos que seriam vítimas de perseguição judicial, o que inclui a galera processada pelos eventos de 6 de janeiro. Como dá para imaginar, usar recursos do Estado para isso está gerando uma discussão enorme por lá. No Canadá, uma história de referendo está ganhando uma força impressionante. A província de Alberta, que é gigante, maior que a França e riquíssima em petróleo, marcou uma votação não vinculativa para outubro, questionando se eles continuam ou não na federação. A grande motivação deles é a insatisfação total com leis ambientais muito rigorosas. Claro que a ideia está enfrentando oposição pesada. O primeiro-ministro Mark Carney chegou a comparar a iniciativa com a falta de informação que gerou o Brexit no Reino Unido. Hoje, as pesquisas apontam que 60% da população local é contra a separação, mas só o fato desse debate existir já evidencia umas fraturas profundas dentro do país. Vamos agora ao número 4, diplomacia e sustentabilidade, parcerias estratégicas e o uso de tecnologias limpas. O Brasil vem numa batida muito forte de ampliar sua integração com a África. Pensando que, historicamente, o Brasil recebeu cerca de 4,8 milhões de indivíduos escravizados de lá, a cooperação agora olha para o futuro, mirando no mercado jovem de 1,5 bilhão de pessoas. Só para ter noção, o presidente Lula fez 7 viagens para lá recentemente, e o comércio bilateral simplesmente cresceu 52% desde 2020. No campo da ciência, a coisa andou também. Teve o relançamento do programa Pró-África com 25 milhões de reais e mais 50 milhões focados em compartilhar tecnologia agrícola, puxando instituições vitais como a Embrapa e o CNPq para trabalhar junto. Ao analisar a China, a gente percebe uns contrastes muito marcantes. Dentro de casa, o país está dando uma aula e colhendo os frutos de uma implantação de tecnologia limpa que é massiva e muito bem sucedida. Isso já é o grande motor para a queda das emissões locais. É fantástico. Mas aí você olha para o tabuleiro geopolítico. O suporte diplomático deles à sua aliada, Cuba, continua bastante limitado por conta da pressão gigantesca dos Estados Unidos. Isso ilustra muito bem que, apesar da força tecnológica em casa, as manobras diplomáticas ainda esbarram em paredes difíceis de derrubar globalmente. E chegamos ao nosso último bloco, número 5, tecnologia, sociedade e curiosidade. Das encíclicas papais aos charais mais improváveis possíveis. O Vaticano entrou de cabeça no debate sobre inteligência artificial com a encíclica Magnificat Humanitas, assinada pelo Papa Leão X. O documento faz um contraste fortíssimo, compara a IA sem regulação à Torre de Babel, simbolizando exclusão, armamentos autônomos e colonialismo digital. E opõe isso à Jerusalém de Neemias, que é focada na fraternidade e no controle humano. O texto exige controle firme sobre algoritmos, rejeita completamente o transhumanismo e, de quebra, traz um pedido de perdão histórico pelo atraso da Igreja em condenar a escravidão no passado. É a instituição mais antiga do mundo, tentando frear a velocidade do Vale do Silício. Nessa interseção maluca entre política e tecnologia, o lançamento do Trump Mobile T1 deu o que falar. Vendido por $499, o dispositivo não traz uma arquitetura do zero, não. Ele é todo baseado no modelo taiwanês HTC 24 Pro de 2024. Claro, vem com a rede Truth Social instalada de fábrica. Mas o que a internet não perdoou foi um detalhe na estampa. A bandeira norte-americana na parte de trás veio com apenas 11 listras, contrariando o padrão oficial histórico de 13 listras. Um deslize de design que virou meme quase na hora. E para fechar, uma história que mostra o quão global a política se tornou.
Direto de Bangladesh, um fenômeno viralizou nas redes locais. Apareceu um búfalo albino de 700 quilos. A grande sacada é que o animal, que tem uma pelagem loira super rara e está destinado a um sacrifício religioso tradicional, foi rapidamente apelidado pela população de, adivinha só, Donald Trump. É uma anedota super bem-humorada que prova que o branding político dos Estados Unidos consegue furar qualquer bolha e virar assunto do outro lado do mundo. É muito fascinante notar como todas essas peças convergem e afetam a gente, não é mesmo? Mas a grande questão que eu quero deixar aqui é: como é que todas essas rápidas mudanças geopolíticas, tecnológicas e sociais vão reescrever as regras globais de amanhã? Eu quero ouvir as opiniões e análises de vocês, então respondam essa pergunta nos comentários abaixo. E claro, se curtiu, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E atenção! Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.